E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje tem muita coisa pra falar, já vou falar rápido. Vamos abrir o vídeo trazendo aquelas notícias positivas do nosso Brasilzão. Depois, combustíveis. André Mendonça proferiu uma decisão que deixou o brasileiro feliz. A imprensa já tá chorando. E temos algumas coisas para falarmos sobre as narrativas que estão criando contra o novo ministro de Minas e Energia. Depois vamos falar do Lula em dois momentos. Primeiro deles, temos algumas pesquisas novas. O Lula segue desidratando, Bolsonaro segue crescendo. E o Lula recebeu críticas do Temer, do Aldo Rebelo que é de esquerda, mas recebeu o elogio aí do Aloysio Nunes, do PSDB, que já falou que vai apoiar o Lula formalmente. E essa notícia nos conecta com a terceira via. Arthur Moledo Duval gravou um vídeo respondendo, as revelações aí que estremeceram a terceira via. Nando Moura revelou naqueles bastidores obscuros da turminha, e o Arthur acabou fazendo uma afirmação pesada. Vamos escutar juntos. Depois voltamos para o Lula. Dessa vez, o jurídico do PT não está indo apenas atrás de Bolsonaro, mas acionaram Deltan Dallagnol, o deputado Paulo Eduardo Martins, que é de direita, inclusive é o cara que Bolsonaro vai apoiar para o Senado no Paraná, e o portal Terra Brasil Notícias, que também é de direita. O que é que está acontecendo? Vale a pena ficar de olho. E no dia de ontem, a gente já puxando aqui a questão que envolve o judiciário, notícia que envolve um escândalo de corrupção e o novo marqueteiro do Lula, e uma história interessante sobre aviões, Lula, PT, Luciano Huck e a XP do Benchimol. Muita coisa pra gente comentar nesse tópico. Depois, coisas ligadas à turminha da lacração. E aí o final, não sei se vai dar tempo de comentar, se der, novidades sobre semipresidencialismo e algumas coisas que só o legislativo para conseguir inventar. E por fim, temas ligados à SG e que está acontecendo no Brasil. Tem até coisas ligadas à JBS que espero que dê tempo de chegar lá. Mas vamos começar aqui. É todo dia acontece. A Polícia Federal prendeu um homem com 800 quilos de farinha de trigo em Piraí, no Rio de Janeiro. A abordagem ocorreu na rodovia Presidente Dutra e contou com o apoio do cão farejador Enzo para a localização do entorpecente. É todo dia, é recorde atrás de recorde. Ontem Bolsonaro também comentou o seguinte: serão implantados por meio do programa Água Doce 426 novos dessalinizadores em todos os estados da região norte, além de Minas Gerais. A ação também busca reduzir necessidade de carro-pipa, colocando um fim na indústria da seca. O PT vai à loucura. Nesta ação, o governo brasileiro investe mais para ampliar o acesso à água no semiárido brasileiro, quantidade destinada a cada estado. E ele deixa lá os números. Vindo para a imprensa, vendas do Dia das Mães foram as melhores desde o início da pandemia. O Brasil segue despiorando. E o Rafa Balboa falou o seguinte: índice do shopping cheio segue dando bons resultados, Shoppings. Até a receita com estacionamento explodiu na reabertura. Graças a Deus que o Brasil vem demonstrando, esses resultados. Mas, temos o mas. Valor Grupo Globo. Projeções para um ano melhoram. Mas, juros tenta tirar fôlego de 2023. Tem que colocar o mais. Não pode ter no Globo, uma matéria sem o mas, ou apesar, portanto, enquanto, o apesar de. Expectativa para PIB melhora para 2022. Mas, às custas de 2023. Tem um mas. Enquanto isso, Paulo Guedes, certo, mais uma vez, JP Morgan revisa a projeção do PIB do primeiro trimestre de 2,4% para 4,2%. Sempre revisa e só revisa para cima. Ainda sobre coisas ligadas à economia, em parte, isso aqui na verdade é a segurança alimentar, não só do brasileiro como do mundo. Estatal de fertilizantes marroquina quer investir no mercado brasileiro. O país é um dos maiores fornecedores de fosfato do planeta. O Brasil era par internacional. Ninguém quer investir no Brasil, ninguém. E o Vilimigo fala o seguinte: investimentos aliados à aprovação da PL 191/2020, que podem tornar o Brasil autossuficiente em fertilizantes. Aquele PL que todas as ONGs, os institutos, a sociedade civil e a esquerda é contrário. O Brasil não pode ser autossuficiente em fertilizante. E aqui só um gráfico histórico das importações de fertilizantes de janeiro a abril. Você vê que vem crescendo, uma crescente.
Enquanto o mundo vem experimentando uma dificuldade na hora de comprar fertilizante, porque meio que está em falta devido ao conflito lá na Europa, o Brasil vai importando mais, vai chegando mais ainda no Brasil. Isso daqui, né, é devido à política externa que foi extremamente criticada pela imprensa e oposição que Bolsonaro decidiu ter. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado, Bolsonaro. Uma imagem às vezes vale mais do que 1000 palavras. E vamos falar de economia, né? Começando falando aqui de fertilizantes, etc. Olha só isso daqui. Escassez de leite em pó para bebês nos Estados Unidos abre crise política no governo Biden. Não é leite em pó, é fórmula. Sabe aquelas fórmulas que se dá para as crianças? Tá faltando. A gente comentou no vídeo, mas eu só comentei, não tinha nenhuma matéria sobre o tema. Agora saiu no Estadão. Imagine, é você ir e não ter. Você ir no supermercado e não ter. Não é que tá... Não é o Brasil, as coisas complicadas no mundo todo. Lá tá faltando já. Imagine se isso estivesse acontecendo no Brasil. Iam pedir o impeachment de Bolsonaro. Até que vocês colocam aqui, né? Porque isso aqui tem a ver com gasolina. Talvez pudesse ter colocado no outro, mas enfim. Ó. Futuro de gasolina em Nova York sobe 4,78% e atinge topo histórico a 3 dólares e 97 o galão. Recorde histórico. O preço da gasolina atingiu o recorde histórico dos Estados Unidos. Ou seja, o mundo inteiro está lidando com um problema. A gente sabe disso, a gente repete todo dia, não custa relembrar. Ainda assim, o Lula falou o seguinte: hoje, 50% da inflação no Brasil acontece por preços administrados pelo governo, como energia elétrica e óleo diesel. Não foi o governo que aplicou uma redução significativa nos impostos sobre esses itens? Se fossem responsáveis com o povo, já teriam baixado o preço da gasolina, dos alimentos. Mas só sabem contar mentiras. O Brasil merece mais. Boa noite. Lula lacra, que as coisas não são assim, e ele diz que só depende de uma canetada do Bolsonaro. As pessoas estão pagando mais porque Bolsonaro é malvadão. O Felipe Martins responde o seguinte: como se já não bastasse as dificuldades que os brasileiros estão enfrentando em decorrência da decisão irresponsável de fechar tudo, ainda precisamos lidar com vagabundos que exploram a inocência das pessoas para mentir sobre as causas da inflação e fazer promessas eleitoreiras. O que o Lula quer? Administrar os preços, como a Dilma fez? Como fez a Dilma? Causando a maior recessão da história do país? Deixando 14 milhões de desempregados e um prejuízo econômico muito maior do que o causado pela pandemia? Pela paralisação irresponsável da economia e por um conflito? A inflação está sendo enfrentada pelo governo Bolsonaro e será vencida, mas isso não será feito com mentiras, promessas vazias e pedaladas fiscais. Ingredientes que, juntos com a corrupção, permitiram ao PT causar mais danos ao Brasil do que uma sequência de calamidades mundiais. Falou bonito, mas vamos a alguns fatos. Saíram várias matérias, e por incrível que pareça, a única que eu achei assim mais completinha das que saíram na grande imprensa foi a que saiu no G1. E eu tô falando da decisão do Mendonça. Você pega, para tentar entender o que está acontecendo e o que a decisão do Mendonça representa, você pega a matéria da CNN e você fica meio perdido. Você pega a matéria do UOL, você fica perdido. Pelo contrário, o grande destaque da matéria do UOL é que o UOL apurou que o CONCEFAS, que é o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação dos Estados, vai recorrer da decisão do STF, que também deverá ser avaliada no plenário. Esse foi o grande destaque, que vão recorrer. Que o pedido aí que o Bolsonaro fez via AGU é um absurdo, não pode ser desse jeito. E você fica nessa... Cara, o que foi que realmente aconteceu? O que foi que realmente o Mendonça decidiu? O que é que o governo queria? Você vê aqui, ó, Mendonça atende a AGU e derruba a decisão do CONFAS sobre ICMS do diesel. Tá, e o que é que estava acontecendo? Por que o governo estava chateado? Acredite se quiser, o G1 conseguiu explicar assim. Se você entende um pouco, você consegue identificar o problema. Não deixa de forma bem clara, mas é o seguinte, ó. André Mendonça atende pedido da AGU e suspende políticas estaduais sobre o ICMS do diesel. O ICMS que bateu recorde de arrecadação.
Os secretários estaduais de Fazenda se reuniram em março e fixaram um valor único do ICMS a ser cobrado nos combustíveis, mas permitiram descontos. O valor estabelecido na ocasião foi de R$ 1,000,006 por litro de óleo diesel S10, o mais usado no país. O governo argumenta, porém, que o valor definido ficou mais alto do que o cobrado anteriormente, o que permite aos estados burlar a lei sancionada. O que foi que aconteceu? Se lembra da história do ICMS? Que cada lugar cobrava uma coisa e que ficava meio complicado, porque o valor do ICMS é proporcional ao preço da gasolina. Logo, se o preço da gasolina sobe, o ICMS sobe. O valor absoluto do ICMS, que ele é proporcional. Se a gasolina era R$ 2,00 e o ICMS era 10%, ia ser 20 centavos. Se a gasolina sai de 2 para 4, o ICMS sai de 20 para 40 centavos, dobra de preço. É simples assim. Então, o que foi que aconteceu? A ideia do governo era pegar esse valor do ICMS, que era cobrado de maneira proporcional, e falar, não vai ser mais proporcional. O valor do ICMS agora vai ser um número fixo. Sei lá, quanto era o ICMS em 2020? Em 2020 o ICMS era 40 centavos. Então vamos botar 40 centavos. Que 40 centavos era o valor que os estados já recebiam. Só continuar recebendo, continuar pagando. Simples assim. Vida que segue. Vamos seguir nesse padrão. Vamos voltar ali, vamos pegar um valor, porque o da gasolina basicamente dobrou. Basicamente dobrou. Então os governos estão fazendo a festa. Só que o que foi que aconteceu? O valor do ICMS, antes dessa lei do governo, né, de tabelar um valor fixo, é X reais, vamos pensar, devia ser mais ou menos assim, 70 centavos. Mesmo na forma proporcional. Quando colocou a lei, os caras colocaram R$1. Depois da lei, que era para colocar o ICMS mais baixo, eles aumentaram ainda mais. Só que como eles são bonzinhos, o que eles fizeram? Não, é R$1, mas os estados podem dar desconto. Meu amigo, o que está acontecendo? O ICMS está mais caro do que era antes. Se faz uma lei para reduzir o valor do ICMS, sei lá, se era 70 centavos, vamos botar 50 centavos, e os estados colocam R$1, tá de brincadeira. É isso que o Globo diz, né? O que permite aos estados burlar a lei sancionada. Era uma lei para tentar encontrar uma solução. Os estados foram lá e colocou um valor ainda maior. Ninguém tem responsabilidade. Parece que ninguém se importa com o pobre. É literalmente, quanto pior, melhor. Porque quanto pior, mais fácil vai ser para eleger o Lula. É como eles pensam. É inacreditável isso daqui. E já tem gente reclamando. Não, tem que derrubar, o plenário tem que derrubar, não sei quem vai recorrer. O Ministério de Minas e Energia está se comentando que essa troca aí que Bolsonaro fez também envolve a política de preços, não é a política de preços, mas encontrar alguma solução para o preço dos combustíveis como um todo. Energia, né? Combustível é energia. E você vê como são as coisas. O Adolfo Saxida, ele mal assumiu a pasta. E a empresa já começou a soltar várias matérias sobre ele. Não são matérias sobre as ações. Por exemplo, a imprensa podia bater nele, o Adolfo Saxida é a favor da privatização da Petrobras. Beleza, bate, espanca e faz o que vocês quiserem. Traz aí, cria várias narrativas. Mas eu te pergunto, qual a necessidade de uma matéria como essa? Novo ministro já foi retirado à força de confusão no Congresso de 2014. Quer falar o que? Que ele é um baderneiro? Quando você vai ver a matéria, você fala, pô, graças a Deus. Então, assim, a confusão que ele estava, eu acho que você vai ficar do lado do novo ministro. O Fiuza fala o seguinte, Saxida, que assumiu o Ministério de Minas e Energia nesta semana, protestava contra propostas que permitiam ao governo Dilma ter déficit nas contas públicas. Aqui, o ministro ele foi retirado à força de uma galeria do Congresso Federal pela Polícia Legislativa em 2014 durante um protesto. As fotos da época voltaram a circular nesta semana após ele assumir o novo posto. Eu não vi a foto circulando, eu só vi a foto na Folha de São Paulo. Só na Folha de São Paulo. Eu não vi circulando, não. No episódio ocorrido em 2 de dezembro daquele ano, era discutido no Congresso um projeto de lei que permitiria ao governo de Dilma Rousseff descumprir a meta para as contas públicas. Chuta para cima o teto de gastos. É o que o Lula defende. Em meio à ofensiva da oposição para adiar a análise do projeto, parlamentares da base aliada começaram a reclamar do protesto, que contava com gritos de fora PT, PT roubou, vá para Cuba, e o Adolfo estava lá no meio, fazendo zoada.
Aí isso é outra matéria. Antes de ser ministro, Saxida chamou os comunas, né, de MP em 2015. Assim, qual a relevância disso? Qual a relevância disso? Observe a convergência no ataque ao ministro. Diversos veículos bombardeando 24 horas por dia com narrativas que visam a destruição da reputação do Adolfo. O Rafa Bobo falou o seguinte: esta é a maior prova de que a Petrobras será privatizada. Sobre esse tema eu falei para vocês ontem. Não sei se sou muito a favor ou contra. Porque assim, eu vejo matérias como essa. Ó. Rússia cortará fornecimento de eletricidade à Finlândia a partir de sábado. Tendo um governo de direita, que a gente sabe que é um governo honesto, privatização realmente é beleza, bacana. Quer dizer, não necessariamente é bacana. Então, assim, tendo um governo como Bolsonaro que defende a soberania, pô, beleza, eu não acho que Bolsonaro vai destruir a Petrobras. Agora, vem um governo de esquerda, aí eu fico, pô, um governo de esquerda, complicado. É um tema que é difícil na minha cabeça eu ter uma solução e falar, não, eu sou a favor, eu sou contra. Num governo de direita, eu sou a favor que o governo de direita gerencie setores estratégicos. Só que se a esquerda voltar ao poder, e aí? O Lula voltar a colocar as mãos na Petrobras. Mas tá claro, se vocês pesquisarem a quantidade de veículos de imprensa trazendo notícias que não tem nada a ver com o novo trabalho do ministro, só demonstra o que a gente fica cansado de saber, né, no final do dia. Assim, cansado de ver. É a mídia tentando desgastar o governo Bolsonaro. É a mídia tentando desgastar o governo Bolsonaro, tentando impactar, gerar crise, preços subirem. Inclusive, eles já estão contra, né, a decisão do André Mendonça. Aí vamos falar do Lulinha. Bolsonaro segue crescendo enquanto Lula estaciona, diz pesquisa. E aí eu te pergunto, imagine se esse impasse dos combustíveis for resolvido. Se a gasolina finalmente começar a reduzir o valor. Será que Bolsonaro vai crescer ainda mais? Será que é por isso que a imprensa está tão desesperada? A Veja soltou uma matéria que ela faz uma análise sobre onde o Lula perde votos. O Lula perde votos entre quem ganha mais de 5 salários mínimos, sul do Brasil, pessoas escolarizadas. O Lula só está ganhando votos com quem tem mais de 55 anos, quem recebe menos de 2 salários mínimos e jovens. Normalmente são as pessoas que têm menos tempo, às vezes menos interesse de acompanhar o dia a dia da política. Olha como são as coisas, né? Que ele vai fazer o julgamento seguinte: pô, a gasolina tá mais cara, a culpa é de Bolsonaro. Ele não tem, às vezes não tem nem tempo de tentar entender porque o preço da gasolina está aumentando. Bolsonaro reduz vantagem de Lula no segundo maior colégio eleitoral, que é Minas Gerais. É para desespero. Desespero de toda a turminha. Flávio Bolsonaro até colocou aqui um pequeno compilado de 3 fotos. Só os últimos compromissos do cara que perde para todos. E sobre isso, tem 2 vídeos que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar primeiro esse aqui do Campos do Jordão, que é o próprio Bolsonaro. Só que eu vou começar ele um pouco pelo final, porque ele tem uma música no início. E eu vou mostrar o início desse vídeo numa postagem de outra pessoa. Mas olha só esse daqui. Atualizar. Viu o Tarcísio ali? Onde Bolsonaro vai, tem multidão o esperando para dar carinho. A gente tá acostumado com isso aqui, mas isso aqui não é normal, gente. Isso aqui não é normal. Não é normal. Uma cena como essa não é normal. Não é normal. Onde vocês já viram algo assim ao redor do mundo? Só quero mostrar uma coisa pra vocês. Aqui eu coloquei só pro vídeo ficar maior, mas era pra estar aqui em cima um comentário da Tsuki, que ela chamou minha atenção uma coisa interessante nesse vídeo. Aos 54 segundos desse vídeo, você vai ver como o Bolsonaro vai ficar puto da vida. E presta atenção no que ele tá falando. Presta atenção no que o Bolsonaro fala e começa a bater no carro. Vale a pena ver. Olha só. Olha a velocidade que ele tá indo.
Ó, o carro acelera. Velocidade normal. Segue com velocidade normal. Enquanto o Lula se esconde, a Globo não deixa o Lula pisar na rua, Bolsonaro bate no teto do carro falando: velocidade normal, bora, para. O povo tá aqui pra me ver. Você quer passar com o carro? Calma, rapaz, tá com muita pressa. Respeita o povo que veio aqui me ver. Tá lá, ó, o homem batendo no capô do carro. Para, bicho. Vamos passar aqui, a galera vê, a galera tá aqui esperando. Imagina, eu tenho certeza, na cabeça de Bolsonaro deve ter passado o seguinte: esse pessoal que tá aqui, aqui no meio da rua, pelo menos meia hora, 20 minutos me esperando. Aí o motorista quer passar com tudo? Não, irmão. Vai na manha. Vai na manha. Você vai chegar em casa, é um dia diferente, não é todo dia que eu venho em Campo do Jordão, não. É diferença, né? Você vê a preocupação que esse cara tem com o povo. É inacreditável, mas, segundo a imprensa, né, ele é o antidemocrata, ele é o que existe de pior na política brasileira. E falando de imprensa, narrativas, o que existe de pior, fiquei surpreso por umas declarações aí do Aldo Rebelo. Ele disse que um cara da extrema esquerda, mas fala o seguinte, ó. Hoje no PDT, Rebelo, né? Eu falei Rabelo. Aldo Rebelo diz que Ciro não vai desistir. PT só pensa em poder. Realmente, o PT só pensa em poder. Isso daí eu não discordo, não. Ex-ministro petista, né, Aldo Rebelo, rechaçou hoje que, em meio à escalada do presidente Jair Bolsonaro, a democracia brasileira esteja em risco. Lembrei, ó. Isso aqui foi o que eu grifei, ó. Ele rechaçou que a democracia brasileira esteja em risco. Aí o que é que o jornalista faz? Coloca um aposto. Em meio à escalada do presidente. Aqui é a opinião do jornalista. A opinião do jornalista é que existe uma escalada, mas que o Aldo Rebelo acha que não tem uma escalada. Ele rechaça que a democracia esteja em risco. Ele afirmou que o PT se aproveita da fantasia bolsonarista para derrubar a pré-candidatura presidencial de Ciro Gomes. A manifestação do ex-ministro ocorre enquanto surge nos bastidores notícia que o PT estaria buscando minar a candidatura de Ciro Gomes, de modo que as intenções de voto dele migrem para o Lula para aumentar a chance de vencer no primeiro turno. O PT pensa em primeiro, segundo e terceiro lugar no seu próprio projeto de poder, e não há mais um projeto de país. Para Rebelo, o bolsonarismo alimenta a fantasia de que grupos militares podem apoiar qualquer iniciativa contra a Constituição, e grupos do PT, buscando unidade em torno da pré-candidatura de Lula e querendo tirar Ciro do pleito, se aproveitam dessa ideia inviável. Ou seja, ele deveria ter dito jornalistas. Eu sei que é porque jornalista e petista é a mesma coisa, né? Porque o jornalismo é um grupo do PT. Eles tiram proveito dessa narrativa que não, olha só, vai ter um ato antidemocrático, cria toda uma narrativa para falar que, meu Deus, precisamos eleger o Lula, porque só assim a democracia será salva. Mas ele fala que, cara, isso não existe. É só narrativa. Até a esquerda sabe que essa história que vai ter golpe, que vai ter um novo episódio do Capitólio no Brasil, que Bolsonaro não vai aceitar o resultado. Isso é pura invenção. Isso é pura invenção, só para ajudar o PT. É invenção para ajudar o PT. Resumido aqui. Quem também apareceu para criticar o Lula foi o Michel Temer. Fiquei surpreso. A única intenção do Lula, certa e seguramente, é restabelecer o imposto sindical. Ele está respondendo o Lula sobre as críticas que o Lula fez em relação à reforma trabalhista que foi feita lá no passado no governo Temer. Sendo assim, que eu diga expressamente, não faça acusações a quem não retirou nenhum direito dos trabalhadores. Nossa reforma trabalhista acrescentou direitos aos trabalhadores brasileiros. O ex-presidente citou algumas das mudanças aprovadas, como a possibilidade de férias parceladas, o registro formal do trabalho intermitente, o banco de horas e o home office. Existiam perto de 17 mil sindicatos no Brasil, 17 mil, enquanto nos Estados Unidos são 130, na Alemanha 8, na Argentina 91. Os sindicatos são importantes, não há a menor dúvida, mas eles se tornam mais importantes, mais significativos com a colaboração espontânea
dos trabalhadores e não forçada, né? Um imposto obrigatório que você tem que dar dinheirinho para o sindicato. Tá aí. Mas a imprensa, né, finge que o Lula é o grande democrata. Se prepare para voltar a dar dinheiro para o sindicato, né? São as promessas do Lulinha. Agora, o Lula também recebeu um elogio, falei para vocês, a Luísio Nunes, ex-motorista do Marighella, que tocava o terror aí durante o regime militar, falou o seguinte: vou apoiar Lula. O segundo turno já começou. O ex-chanceler Luísio Nunes Ferreira está convencido de que não existe espaço para a terceira via nas eleições e vai apoiar o Lula no primeiro turno na disputa ao Planalto. No primeiro turno! Integrante da velha guarda do PSDB, Aloysio avalia que o ex-governador de São Paulo, Dória, não tem como emplacar sua pré-candidatura e já foi rifado pelo partido. O segundo turno já começou e eu não só voto no Lula, como vou fazer campanha para ele no primeiro turno. Não existe essa terceira via. Só existem duas, a da democracia e a do fascismo. Se quisermos salvar o Brasil da tragédia de Bolsonaro, teremos de discutir o que vamos fazer juntos. É muita cara de pau. Em conversas reservadas, Lula já disse que, se for eleito, pretende chamar expoentes do PSDB para compor o governo e ocupar ministérios. O Estadão apurou que o nome de Aloysio está na lista, mas ele diz nunca ter tratado no assunto. O Estadão já apurou. Olha só, se o nome do Aloysio Nunes está na lista, quem mais está na lista? Ou seja, independente dos vínculos entre PT e PSDB, a gente já sabe. O Lula já está loteando o Brasil. Loteando. Não, vamos dar aqui um pedaço para o PSDB, vamos dar um pedaço para o MDB, vamos fazer isso daqui, vamos fazer aquilo outro. Toda a mudança que a gente viu sem iniciar em 2019 vai para o saco. O saco do lixo, né? E vai embora. Não vai restar nada das mudanças da direita, que depende dos petistas. E aí, como falou da terceira via, vamos dar uma pausa. Porque o senhor Arthur Moledo Duval gravou um vídeo que eu fiquei, assim, espantado com a honestidade dele em assumir uma coisa que, assim, meu amigo, depois dessa, eu não sei como as pessoas de bem desse país, sei lá, continuam seguindo esse cara, assistindo, né? Às vezes, não sei se dá pra falar que pode ser enganado, depois ele achar ruim, mas tem hora que eu, assim, pô, acho que o cara, não sei se o cara tá falando a verdade. Olha o que o Arthur falou. Eu intercalei o vídeo dele com o vídeo do Nando Moura. O que o Nando Moura falou. Vamos escutar juntos. Como que eu vejo o vídeo do Nando Moura? Eu vejo um cara muito puto, muito bravo com a política de uma forma geral. E ele fez uma escolha, né? A escolha dele foi basicamente pegar um balde, né? Chamar de política, colocar todo mundo ali e chutar esse balde. Então, vai todo mundo para PQP, ninguém presta, tal. Foi lá e chutou o balde. E assim, o negócio é tão surreal. A fala do Nando Moura. Cara, eles foram para a Ucrânia, um país em guerra, fazer sim marketing político. Dá para chamar de outra coisa. Foi porra de marketing político, cara. Talvez não seja a melhor escolha. Talvez não é a melhor coisa a ser feita. Mas eu escolhi mexer com algo que eu nunca tinha mexido na minha vida. Eu não venho de uma família tradicional, não tenho apadrinhamento político, não sou de uma região onde sou ali conhecido. Não, eu resolvi mexer com esta porcaria chamada política. E sim, na política tem marketing político? Sim. Na política tem marketing político? Sim. Na política tem negociação com partido? Sim. E eu odeio isso. Eu odeio, mas tem que fazer. E eu faço. Às vezes muito bem, às vezes muito mal, mas tem que fazer. E eu faço, mas tem que fazer. E eu faço. Eles foram para a Ucrânia, um país em guerra, fazer sim marketing político. Dá para chamar de outra coisa. Foi porra de marketing político, cara. Na política tem marketing político? Sim, mas tem que fazer. E eu faço. Tem marketing político? Tem. E eu faço. Arthur Moledo Duval assumiu. E aí agora? Como é que fica aí toda a turminha que falava que ele não merecia ser caçado?
Marketing político. Esse é o MBL. Esse é o MBL. Obviamente esse vídeo tá no canal do Telegram. Manda pro teu amigo então. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Junta com isso, com tudo que o Nando Moura revelou, reunião, etc, que fez aquilo. Não, vamos ter aqui um marketing político aqui para ajudar o Nando Moura, etc, blá, blá, blá. Será que tinha fundo partidário envolvido? Quem ia receber o quê? Qual era o papel do André Marinho que o Nando Moura falou, né, em seu vídeo? Não, que o André Marinho fez isso aqui, aquilo, outro. Não, pô, o MBL ele falou que isso pode pegar mais. Sei que ele ia recortar lá, então recorta. Qual o papel? O que estava acontecendo aí, né? Na calada da noite. Estava acontecendo esse lado mais obscuro da terceira via. Falando em terceira via, não dá para negar que o Alexandre Frota faz parte dela, juntamente com o Luiz Miranda. Vejam só isso daqui. O Luiz Miranda curtindo postagens do Alexandre Frota e do próprio ex-ministro Abraham Weintraub. O Alexandre Frota falando o seguinte, ó, agora sim está do lado certo, fazendo a coisa certa, apoiado. Vou comprar o Guaraná e a pipoca. Abraham Weintraub, não nos decepcione. Conte tudo o que sabe e eu sei que você sabe. Está na hora, coragem. Estamos com você. Conseguiram, hein? Os super conservadores agora conseguiram se unir com Alexandre Frota e receber curtidas do Luiz Miranda. Aí eles falam o seguinte, né? Os novos super conservadores que estão apoiando o patatismo cultural, né? Luiz Miranda e o Frota. Só para fechar esse tema e a gente voltar a falar do Lula. Mudar o Brasil demora, é um processo, tem etapas, mas os críticos construtivos da nova direita criticam a etapa inicial a partir da comparação com a imagem final idealizada. Iludem o eleitor sobre o que é possível hoje para em seguida explorá-lo comercial e eleitoralmente. Eles querem pegar um universo utópico e falar, ó, a gente podia estar vivendo isso, que não se encaixa na realidade do dia de hoje. Esse é o discurso super conservador de forma bem resumida. Vamos voltar a falar do Lula. Veja só como são as coisas. O Globo tinha anunciado que uma das mudanças que se esperava na campanha do Lula era uma atuação mais eficaz, mais proativa do braço jurídico da campanha do PT. E vejam só, campanha de Lula aciona Deltan Dallagnol na justiça por montagem com jingle do petista. Vocês devem ter visto esse vídeo aí, pelo menos eu vi. Foi o seguinte, é um vídeo que traz a regravação de um jingle do Lula. Sabe aquela musiquinha? Lula, brilha uma estrela. Só que é uma gravação mais nova, que tem uns artistas aí. Foi feita esse ano, 2022. E aí o pessoal pega essa música e intercala com o Palocci. Aqui tá aqui, ó, o Palocci, o Léo Pinheiro, delatando as coisas. E o pessoal coloca em cima desse vídeo. O PT pegou e acionou a justiça. Ao alterar o videoclipe da regravação do jingle utilizado por Lula em sua campanha de 89, evidencia-se interesse dos representados em macularem a imagem do pré-candidato à presidência da República junto ao eleitorado. Você trazer as falas do Palocci só porque você coloca em cima do vídeo, qual o problema? Você não pode. Você não pode relembrar o passado. Você não pode relembrar o passado. Na representação, os advogados também incluem o deputado federal Paulo Eduardo Martins, do PL, que é o candidato que o Bolsonaro vai apoiar para o Senado. Ele falou publicamente. E o portal Terra Brasil Notícias por compartilhar. Deve ser por compartilharem, né? Se tá errado. Compartilhar é montagem. Vai tomar processo. Vai tomar processo. E aí? Isso porque o Lula nem assumiu. Sabendo que o Lula é a favor da regulamentação da imprensa, das mídias sociais, a censura do bem. Mas o que você acha que vai acontecer em um governo petista? Será que vai ter perseguição? Sim ou com certeza? Será que você vai poder falar o que você pensa num governo petista? Tá aí. Isso aqui é o que já está acontecendo. Não foi divulgação de nada. Foi só colocar o vídeo do Palocci. Não é questão ligada a fake news, não. Isso aqui macula a imagem do Lula. Não pode. Não pode. Não pode. O PT vai apagar a história. Se deixar o PT voltar, eles vão apagar a história. Tudo que aconteceu vai desaparecer dos livros. Você não vai conseguir encontrar nenhuma informação de um petrolão, mensal, nada.
Você vai ser preso. Nesse ritmo? Meu Deus do céu. O PT devia acionar a Veja também. Porque ontem essa matéria rendeu, viu? Novo marqueteiro de Lula é acusado de participação em esquema de corrupção. Ei, Lula. Quem poderia imaginar? O Ministério Público acusa Sidônio de participar de uma operação ilegal que desviou 7 milhões e meio de reais dos cofres públicos. O publicitário é dono da Layout Propaganda. Em 2006, um consórcio liderado pela empresa venceu a licitação para prestar serviços de propaganda à Câmara dos Vereadores de Salvador. Uma auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, porém, descobriu uma série de fraudes no negócio. A principal delas, a empresa recebeu o dinheiro e simplesmente não prestou o serviço combinado. Veja teve acesso à ação de improbidade que tramita na Justiça Baiana. Depois de investigarem o caso, os promotores denunciaram o marqueteiro por enriquecimento ilícito e pediram o bloqueio das contas bancárias e ativos dele e da Layout. Além de Sidônio, o rol de acusados inclui um vereador que presidia o legislativo local na época que as irregularidades foram praticadas. A história narrada pela acusação sugere a mesma rota seguida por um pedaço bastante significativo do orçamento público brasileiro. O consórcio foi contratado por 2 milhões de reais para prestar serviço de publicidade. O valor, sem qualquer explicação, foi contratado por 2 milhões. Contratado por 2 milhões. E sem qualquer explicação plausível, foi sendo reajustado e em alguns meses, atingiu 7 milhões e meio, um acréscimo de 375%. Não, vou te contratar por 2, mas vai agora 7,5. Eita, rapaz. Os auditores afirmam que o aditamento por si só já foi ilegal. Para piorar, o trabalho nem sequer teria sido prestado. Em sua defesa, o publicitário atribuiu o caso a uma falha dos vereadores na prestação de contas. O Ministério Público não se convenceu e, desde 2018, pede que Sidônio devolva parte do dinheiro desviado. Afinal, foram milhões de reais envolvidos no contrato e seus termos aditivos, comprovadamente irregulares, e ainda pretendem os acionados serem tratados como vítimas de uma suposta imprevidência de gestores, frontalmente vilipendiados pela auditoria do TCM pelo Ministério Público, escreveu a promotora Eliette Viana. Será que o PT vai acionar a Veja por uma matéria dessa? Está querendo macular a imagem do Lula? A gente comentou da XP ontem. Eu tinha comentado da questão que o Estadão, fez lá um fact-checker, foi verificar informação que é o seguinte: é falso que a XP tenha declarado apoio a Lula e sofrido fuga de investidores por conta de boicote. É falso. Acredite no Estadão. Aí o Renato postou isso daqui também lá no Twitter e ele recebeu um comentário de um carinha lá, Baruch Hilo. Não me diga, lembra desse jatinho? Aí ele coloca ali um jatinho, coloca ali umas fotos. O que é que ele tá falando? Olha só, esse é o jatinho. Esse é o jatinho. PP HUC. Lula viaja a São Paulo em jatinho de Luciano Huck. Olha aqui a foto da matéria. PP-HUC, que é exatamente esse avião aqui. Tá vendo? E o que tem interessante sobre isso? O perfil já tinha trazido a imagem, só que o Renato ele foi pegar aqui na própria ANAC, documento da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, matrícula PP-HUC, desse jatinho. Olha aqui o proprietário. XP Investimentos, corretora de câmbio, título e valores mobiliários S.A. Amigo, eu não acredito. Quer dizer que o jatinho que o Lula já usou, ou nesse momento aqui, é da XP? Rapaz, eu até pergunto o seguinte, o Benchimol continuará emprestando o jatinho da XP para o Lula? Será que o PT também vai acionar quem divulgar isso daqui?
que o jatinho da XP, que encontrou com Lula, e o Benchimol falou que foi um encontro que ele classifica lá, né? Tem que o pessoal tem que entender que é sensatez e pragmatismo. Que onda, né? Que onda. Lula, pai dos pobres. Falando em pai dos pobres, já sabia que isso aqui ia vir. Vai casar. Agora dia 18. Descobrimos o local e os detalhes do casamento de Lula e Jana já. Diversas ilhas de comidas mais diversas, só ingredientes finos, refinados, carne, só se for de wagyu pra cima. Casamento do pai dos pobres. A festa será realizada no sofisticado espaço Grupo Bizuti Buffet. Comida árabe, massas, carnes e diversidade de aperitivos. Bebidas, 36 unidades de vinho tinto argentino, 60 unidades de vinho espanhol, 114 unidades de espumante nacional. Me pergunto só uma coisa, o Benchimol da XP vai ser o padrinho desse casamento? Vai, só convidado, não vai? Esse é o pai dos pobres. Será que o Lula também vai acionar o Léo Dias, porque o Léo Dias tá tentando macular a imagem dele? O PT tá demais, hein? Nem chegou ao poder. E não vai chegar. Não, Deus não vai deixar. Isso aqui eu não vou dar play no vídeo, mas vou mandar pra você lá no Telegram. Está circulando nas redes sociais. O Zeneto Cristiano, eles fizeram uma fala que é mais ou menos o seguinte, ó. Nós somos artistas e não dependemos da Lei Rouanet. Nosso cachê, quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem naquele lugar para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta. Eu dou uma resposta aí, né? A turminha da lacração. Vamos falar dela. Ao lado de ditaduras, Brasil promove expansão de lobby anti meu corpo, minhas regras no mundo. Você consegue ver a quantidade de palavras assim, que transmitem a emoção que a imprensa coloca, né? Ao lado de ditaduras. Brasil promove lobby, né? Coisa assim que ditadura e lobby é uma parada que ninguém quer fazer, né? Ninguém quer. Mas o que é que o Bolsonaro tá fazendo? Defendendo a vida. Ah, miserável. Tá defendendo a vida. A ministra Damares traz essa matéria aqui do Globo. Com apoio do Brasil, Colômbia adere a documento que defende soberania dos países para legislar sobre meu corpo e minhas regras. Ela fala o seguinte, sob a coordenação do Brasil, um grande trabalho está sendo feito para que os governos de todo o mundo se unam em defesa da vida contra o meu corpo e minhas regras. Como fruto deste trabalho, hoje, durante a sessão extraordinária da OEA, o governo da Colômbia declarou sua adesão à Declaração Consensual de Genebra, que tem como objetivo a defesa e a proteção da vida do nascituro. A inédita adesão ao documento aconteceu mesmo depois da Suprema Corte colombiana ter recentemente descriminalizado a situação no país. Então tem a matéria aqui, ó. Tem uma palavra que eu acho bem importante. Soberania. Soberania. Olha o que a gente vem comentando. O governo Bolsonaro sabe o que é soberania. O Lula não. O Lula defende uma governança global. Com apoio do Brasil, Colômbia adere ao documento que defende soberania dos países para legislar. O governo Bolsonaro pensa que são os países que tomam as decisões sobre si mesmos. Lula acha que é uma governança global. Lula acha que uma decisão como essa, não sei, quem sabe aí deveria vir da OMS ou então da ONU. Não cabe ao brasileiro decidir, cabe à ONU. A Cristiane Brito é uma das responsáveis aí que está fazendo essa coisa acontecer. A representante brasileira fala o seguinte, ó, nesta manhã, a missão permanente do Brasil, junto à Organização das Nações Unidas, reuniu diversos países que fazem parte do Consenso de Genebra para apresentar estratégias de defesa da vida desde a concepção em todo o mundo. E a Tsuki fez um comentário que eu acho que é o mais pertinente de todos, que é o seguinte, vai achando que Bolsonaro é igual ao molusco por birra. É tudo igual. Por mágoa ou por burrice mesmo. E pode esperar deitado por uma ação desse tipo, caso o molusco volte a sentar na cadeira da presidente da República. Isso daqui só está acontecendo porque é Bolsonaro. Porque é Bolsonaro. Isso só está acontecendo porque é o governo Bolsonaro. Nenhum outro governo está tomando esse tipo de decisão. Moro? De jeito nenhum. Lula, muito menos. Vocês devem ter visto isso daqui, que viralizou, mas quem não viu, vale a pena a gente comentar. A Cássia Kiss, atriz global, ela foi na Fátima Bernardes e ela disse que já fez isso uma vez, mas hoje em dia ela é contra.
Madrinha que defende a vida. Quero mostrar aqui pra vocês, quem não ouviu ainda. Vou mandar lá no Telegram, né? Obviamente. Em 85 eu tinha feito um aborto, eu fiz o aborto, não foi um aborto espontâneo. Isso mudou muito na minha vida, quer dizer, hoje eu sou uma madrinha que defende a vida, que protege a vida. Então as mulheres que querem fazer aborto, eu corro atrás para não fazer. A fé católica, e a fé, ela só existe dentro do catolicismo. Então, e não é um encontro, é ver a verdade, é estar dentro da verdade. Então hoje a minha prática é todos os dias o rosário, no domingo às 8 horas da manhã, estar numa missa de preferência tridentina, que é uma missa dos apóstolos, antiga, toda em latim, estudar o latim, me levou para uma outra qualidade de vida junto da minha família e dos meus filhos. Eu mudei. E ainda vou no gerúndio, mudando, mas eu mudei. E mudar é lindo, porque a vida dói, a gente sofre, mas você sofre de um outro jeito, você abraça a cruz, né? Não há como fugir dos problemas, das nossas dificuldades, mas enfrentá-los com muito amor. E aí é um lugar incrível, é muito bom, a vida católica é linda. Eu estou muito feliz com isso. Então, eu fico me preparando para no domingo estar na missa, encontrar os católicos, compreender por que uma família católica tem tantos filhos diante de um mundo que faz tantos abortos, né? Uma família católica, eu tenho amigos com 10, 11 filhos, e aí é lindo saber que é lindo porque é lindo mesmo, e é a verdade, é você saber que os filhos brincam entre si, né? O pai e a mãe não vão brincar com o filho, eles cuidam. Eles olham os filhos e cuidam para serem a referência para os filhos. Esse é o primeiro entendimento, né? O básico. Eu estou falando do meu olhar. Da sua vivência, claro. Exato. Olha só, a gente vai dar uma pausa no intervalo rápido. Rapaz, isso aqui foi quase uma sessão de exorcismo dentro da Rede Globo. Fiquei de cara. Você pode não ser católico, sabe? Você pode só acreditar que Deus existe. Mas fala a verdade. Ver esse testemunho ser dado no programa da Fátima Bernardes e a cara que a Fátima Bernardes faz no final, é o seu relato. Gente, Deus opera de umas formas que realmente é inacreditável. Inacreditável. Mas, só pegando aqui um gancho no Globo, diretor de Pantanal chama Bolsonaro de cão dos infernos. Tenho a impressão que se continuar a perspectiva desse cão dos infernos que dirige o Brasil, se continuar a perspectiva dos seus desejos e das suas vontades, nós vamos ter uma guerra. Né? O cara que defende a vida, né? Esse que é o cão dos infernos. Ódio do bem, Alissa. Ela tá perguntando, ódio do bem? Imagine se fosse o oposto. Se fosse Bolsonaro falando do Walter Carvalho. Ia ser ataque aos artistas, às instituições, ato antidemocrático, toda aquela daí. Mas pode fazer de tudo. Eu nunca vou me papai tanto igual o Bolsonaro, viu? E sobre esse tema, e aqui a gente vai falar puxa para a Câmara Legislativa, a Veja tentando determinar o que a sociedade tem que seguir, pensar. Meu ventre é livre. Precisamos falar sobre meu corpo, minhas regras. E aí está falando sobre a questão da Suprema Corte, que deve rever o caso do Roe and Wade e deve impactar, né, toda essa pauta maléfica, que aí tá aí. É aquele típico tema que a sociedade já tem opinião formada. A maior parte da sociedade defende a vida desde a concepção, simples assim. Mas não, a Veja acha que o povo não sabe. O povo não sabe de nada. Quem sabe são os jornalistas da Veja. Essa foi a capa da Veja, da última revista Veja. Vejam só. Vejam só. Aquelas pautas que não é de interesse da sociedade. E falando nelas, as pautas que não são de interesse da sociedade, semipresidencialismo. Essa é uma matéria ontem que chamou minha atenção, que é o seguinte: esvaziado, grupo do semipresidencialismo não empolga nem os deputados. Não importa. Não importa se empolga ou não.
A discussão está acontecendo. Está acontecendo. Nem mesmo as presenças de nomes renomados do judiciário, como os ex-presidentes do STF, Nelson Jobim e Ellen Grace, que integram o Conselho Consultivo do grupo, né, têm atraído outros parlamentares. Os dois foram ouvidos no grupo. O grupo de trabalho realizou até agora 7 reuniões, entre as quais 3 audiências públicas. Fora os titulares do grupo, apenas 9 deputados não membros assistiram a um trecho ou outro do debate. 9. Fora os membros, 9. E aí eu te pergunto, onde estão os deputados da direita? Onde estão os deputados da direita? Onde? Porque essa discussão está avançando. Esse grupo de trabalho ele vai gerar um relatório final que vai dar direcionamento para essa pauta. Pode não ter ninguém, pode ter 3 pessoas. São essas 3 pessoas que que estão tentando decidir o futuro do país. Uma pauta que eu acho que não é de interesse popular. Onde estão deputados da direita? Eu tenho informação de pelo menos um, graças a Deus. A matéria do próprio site oficial da Câmara dos Deputados fala o seguinte, ó, grupo de trabalho que discute semipresidencialismo vê avanço na redução do número de partidos. Não todo mundo. Existe discordância. Um dos pontos em debate foi a necessidade de realizar uma reforma partidária para reduzir o número de partidos, a fim de criar ambiente propício à adoção do semipresidencialismo. Não, isso realmente acontece, né? Se você tem menos partidos, e a gente sabe que no Brasil o que funciona é o caciquismo político, o sistema de governo que eles querem implantar se chama caciquismo político. É o que eles querem, é o caciquismo. Não são nem as pessoas eleitas que irão mandar na política, mas sim os caciques, os donos do partido. Para o ex-ministro Supremo e coordenador do grupo do Conselho Consultivo Trabalho de Graça, o Nelson Jobim, aquele que realizou o almoço entre o Fernando Henrique e o Lula, que parecem juntinhos de máscara, dando um soquinho, né? Foto bonita demais. Segundo ele, não será necessário fazer esse tipo de reforma para reduzir os partidos, o fim das coligações partidárias, etc., cláusula de barreira, todas aquelas ideias que o Fernando Henrique Cardoso, o pessoal do PSDB, etc., enfim, já implantaram. Isso já é o suficiente para reduzir o número de partidos. O único a divergir, porque tem outras pessoas também que concordam que os partidos vão reduzir, o único a divergir, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, é o único cara da direita que está nesse grupo, que coincidência, avaliou que a adoção do sistema semipresidencialista não cria automaticamente um ambiente saudável entre partidos. Cara, quem tá falando? Não, vai mudar, vai melhorar por quê? Quando você olha quais são os partidos políticos hoje, eles não têm representação popular. Tirando o PSOL, que realmente tem uma parte da sociedade que apoia o PSOL, o PT. Quem? Quais setores da sociedade se veem representados? Vamos pegar até na base do presidente, no PP, PL. Republicano até beleza, o parte dos evangélicos aí, o pessoal da Universal, mas não tem representatividade. A maior parte da população brasileira não se vê representada em MDB, PCdoB até tem de esquerda, né? Mas PSDB, União Brasil. Não, União Brasil representa os meus anseios. Tá de brincadeira. A Luiz Felipe de Orleans e Bragança falou o seguinte, ó, se não mexer no sistema eleitoral, não lograremos a estabilização e a governabilidade que tantos almejamos com essa mudança de regime. Ele defendeu o fim do financiamento público de partidos ou a democratização de todos os partidos que recebem recursos públicos. Democratização, né? Vamos colocar um fim no caciquismo. Vamos colocar um fim no caciquismo. Aí ninguém quer. E o fim do financiamento público. O FHC já falava, o único caminho da gente chegar no semipresidencialismo, o único caminho é com o fundão e a cláusula de barreira. O fundão e a cláusula de barreira é o avô e a avó, o pai e a mãe do semipresidencialismo no Brasil. Aí continua. Consulta popular. Além de como implantar o semipresidencialismo, também está sendo discutido, né, se vai passar por uma consulta popular ou não. E veja só, o Matheus Carvalho, ele foi lá, né, um professor, ele foi contrário. Acho que isso está fora da nossa tradição.
e não precisa nem sequer ser levado em consideração. Para que levar o povo em consideração? É uma questão extremamente complexa para ser submetida à consulta popular, em que a maioria dos que vão deliberar não entenderão o que se discute. O povo é burro. Você é burro, irmão. Cale sua boca. Você é incapaz. Você é um inepto. Você é um inábil. É assim que eles te enxergam. O povo não tem que ter... Você não tem capacidade de entender esse tipo de assunto. Você não tem. Não tem. Cale sua boca. Eu não sei nem porque tem... Eu não sei nem porque eles estão discutindo sem presidencialismo. Eles vão discutir logo uma ditadura. Pra que votar? O povo não sabe votar. Eles mesmo escolhem. Escolhe aí, toca o Brasil, faz o que vocês querem, prende todo mundo e vida que segue. O deputado Samuel Moreira, esse é o presidente desse grupo de trabalho, é do PSDB, avaliou no mesmo sentido. Não vejo essa determinação na Constituição de que se faça plebiscito. Não vejo necessidade nenhuma. Ele observou que o plebiscito de 93 estava previsto na Constituição de 88. Se quiser fazer o plebiscito, é preciso alterar a Constituição. É brincadeira, vamos mudar. Nelson Jobim, amigo do Lula, vocês vão entender porque eu estou falando isso na matéria que vem depois, também foi contra. Ninguém é a favor de consultar o povo. Ninguém. Isso está sendo discutido. Como fazer sem consultar o povo? Aí por isso que eu digo, olha a importância dos deputados da direita, que o único que está lá a priori é o Luiz Felipe, que ele entrou no grupo de titulares. O Luiz Felipe, por sua vez, discordou. Eu temo que um dos problemas seja justamente esse medo do legislador de sondarem a população em termos complexos, na pretensão de que a população nunca está apta a ser consultada. Eu tenho inúmeras discordâncias com o Luiz Felipe Orleans e Bragança, mas nesse ponto aqui, o que eu vou falar? Eu não quero que tá lá, pelo menos para pontuar, né, ser uma voz discordante. Tá todo mundo lá, o discursinho único. Vamos colocar mais dinheiro, mais caciquismo e sem consultar o povo. Aí o Nelson Jobim, que da turma aí, que tá dando conselhos, né, que não são deputados, tá aconselhando ele, junto com a Ellen Grace, o próprio Michel Temer, tá toda essa turma super inteligente. Pois bem, Nelson Jobim atende pedido de Lula e lidera conversa com militares. Isso daqui sabe de que dia é? De hoje. Na verdade foi de ontem, né? 9h57 da noite, foi atualizado hoje, 6 horas da manhã, essa matéria. O ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, libera as tentativas de Lula de se reaproximar dos militares. Ele assumiu a missão a pedido do próprio Lula. A pedido do próprio Lula. E é esse cara que está falando que ele não acha que você deve decidir se o Brasil virar o semipresidencialismo. O amigo do Lula. O amigo do Lula. Interlocutores afirmam que Jobim está tão empenhado para ajudar o Lula, seu amigo, que no ano passado chegaram a suspeitar do interesse dele de ser o vice-presidente da chapa com Lula. Jobim mantém conversas frequentes com quem? Com toda a turma do Sérgio Moro, que é a turma do Santos Cruz, né? Etchegóin, Fernando Azevedo de Silva e Otávio Rego Barros. Toda turminha que saiu atirando do governo e foi criticando o Bolsonaro sem parar. Olha, essa é a turma do semipresidencialismo. Aqueles temas que não são um clamor da sociedade e que eles querem te empurrar a goela abaixo sem sequer o teu consentimento. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Ainda falando de Câmara, vem sendo discutida a PL 2630. E a gente sabe onde eles querem chegar. A gente sabe onde o Lula também quer chegar com a regulamentação da mídia, dos meios de comunicação. Isso daqui está acontecendo a nível... não no Brasil, né? Nos Estados Unidos, mas também a nível legislativo, nível político. Nos Estados Unidos eles criaram uma espécie de Ministério da Verdade. E aí vejam só, a diretora dele, a Nina Jenk, alguma coisa, muito difícil o nome dela, enfim, ela sugeriu no dia 11 que pessoas verificadas, aquelas com selo azul de autenticação de pessoas na rede social, possam editar publicações de outros usuários. É literalmente legalizar o iluminismo. Os iluministas eles vão voltar com tudo. Só quem for verificado tem direito de fala. Porque o que você falar, se ele discordar, ele vai editar a tua fala. Que ele é verificado. E tu não é. E para ser verificado, você tem que ser de esquerda. Olha essas ideias.
Quanto tempo vai levar para essa ideia chegar no Brasil, se isso for aprovado nos Estados Unidos? Aquela típica coisa que também eu tenho certeza que a maior parte da sociedade discorda. Falando sobre o Twitter, o Elon Musk falou ontem que deu uma pausa aí na possibilidade de compra, aí mandou ele fazer um estudo, que falaram para ele que só tinha 5% aí de contas fake, de bots, etc, mas ele quer comprar, etc, enfim. Só que ele também fez um tweet que chamou minha atenção, que é o seguinte, ó. Embora eu ache que um candidato menos divisivo seria melhor em 2024, ainda acho que Trump deveria ser reinstalado do Twitter. Tem que voltar. Mas ele não gosta do Trump não, viu? Acho que o Trump divide demais a sociedade. Quem é que une a sociedade? Me diz aí. Me diz aí quem é que une a sociedade. Me diz como que a esquerda aceita qualquer tipo de união. Enfim, eu acho que o Twitter não tem como ficar pior se ele comprar, mas eu não compro esse cara de jeito nenhum. E só pra gente fechar aqui com uma notícia que eu acho que é bem positiva. O Emerson Grigoletti, ele é advogado, é um cara de direita. Ele representa várias pessoas da direita, inclusive no inquérito do fim do mundo, etc. E ele venceu uma ação aí. A agência de checagem aos fatos, que tem como função combater fake news, é condenada na justiça por promover, segundo o Emerson Grigoletti, fake news. Em resposta a ofício judicial, o Google confirma a mentira da agência e justiça condena a fact-checker. Imagine aí, né? Não é apenas verificada, ainda é checadora. Aí imagina o tipo de coisa que vem avançando no Brasil. Olha a importância, mais uma vez, de escolher bons representantes agora em outubro de 2022, né? O Lula não vai ganhar, não. Deus não vai deixar. Eu realmente estou bastante otimista aí com a vitória de Bolsonaro. Não deu tempo de comentar sobre SG. A gente comenta amanhã algumas coisas que acontecem no Brasil. Quero falar da JBS e por hoje é isso. Lembra daquela curtida, daquela compartilhada. Vai lá no Telegram, pegar o vídeo lá da Cássia Kiss, do Zanetti Cristiano, do Arthur e do Nando Moura. E a gente se vê amanhã. Escolha o meu trabalho, posta lá membro do canal. Também pode me apoiar pelo Patreon, mas lembra de compartilhar e volta amanhã. Fui, galera!